Jeremias 32:40. Perseverança dos santos é o tema desta noite. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor com reverência. Diz assim, versículo 40 de Jeremias: Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Senhor Deus, o Senhor olha para nós aqui nesta noite, olha para o teu povo espalhado por este mundo, e a tua palavra diz que o Senhor não tem por inocente o culpado, que tu és Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Isso é maravilhoso, Senhor, e isso é verdadeiramente graça. Porque o Senhor olha para nós, Senhor, e vê todas as ofensas que fazemos diariamente a Ti, por palavras, por pensamentos, e muitas vezes até caindo realmente em pecado. Mas o Senhor, ao mesmo tempo, nos olha como inocentes, porque o Senhor entregou o seu Filho em nosso lugar. O Senhor, aleluia, assim o quis, moeu o seu amado unigênito, aquele que por amor e obediência a Ti, se submeteu a Ti, voluntariamente, como servo, e em tudo obedeceu até morte, e morte de cruz, a fim de salvar aqueles que são seus. Ó grande amor de Deus! Como explicar? Eras e eras sem fim, eternidade, nós vamos meditar no Teu amor, glorificaremos e louvaremos a Ti por toda a eternidade, e ainda não alcançaremos, apesar de ser um mandamento de Deus, a profundidade, o tamanho, a altura do amor, da graça de Deus por nós. Que coisa linda, Senhor, é meditar na Tua salvação. Que coisa linda, Senhor, é meditar, aleluia, na vida eterna, numa salvação perfeita. Que o Senhor não apenas nos deu a possibilidade de sermos salvos, mas que o Senhor efetivamente nos salva, nos guarda, nos protege, nos atavia e nos vai deixar prontos, aleluia, para a honra e glória do Teu santo nome, para quando o Teu Filho voltar, buscando uma noiva, aleluia, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Espírito Santo, que vem trabalhando em nossos corações, nos lembrando as palavras de Cristo, nos conduzindo a uma vida de piedade. Santo Deus, fala conosco nessa noite. Consola os nossos corações, alerta-nos, exorta-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Tira de nós toda incredulidade, dúvida, aumenta, Pai, a nossa fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Muitas vezes, irmãos, e será inevitável, amém? Até a volta de Jesus Cristo, ou a nossa ida a Ele, né, pela morte, né? Nós não devemos ter medo de falar de morte, né? A morte só pode nos levar aonde nós queremos, né? Amém? Que é para os braços de Deus. Mas é inevitável que até que Jesus volte, ou da nossa ida a Ele através da morte, que a pregação seja muitas vezes dura, seja muitas vezes exortativa, que ela confronte a nossa maneira de pensar, de viver. Amém? A palavra de Deus vai nos confrontar muitas vezes. A palavra de Deus vai ser dura muitas vezes. Vai até parecer ser legalista, né, irmã? Muitas vezes. Amém? Mas não é. Amém? É porque Deus nos ama. E às vezes é tão dura que chegamos a perguntarmos: será que somos realmente salvos? Porque o que Deus exige de nós, irmãos, é o quê? Perfeição. Amém? Graças a Deus que houve um perfeito por nós.
Amém? Esse é o consolo de Deus. Mas Deus sempre vai nos corrigir, porque Ele quer nos moldar à imagem do seu Filho, que é perfeito. Então Ele vai bater mesmo. Então muitas vezes a pregação vai ser dura, vai nos alertar, porque Ele nos ama. Amém? A ponto de muitas vezes a gente se desesperar. Será? Pois uma coisa é certa, irmãos. E Deus não deixa ninguém se iludir. Toda árvore que não der fruto será o quê? Cortada. Não é isso que a palavra de Deus fala? Irmão, se essa é a sua realidade, se seu coração se aperta muitas vezes com dúvidas e temor, eu digo para você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pois é o Senhor, seu Deus, trabalhando no seu coração. Não é isso que o texto que nós acabamos de ver diz? Vamos ler de novo. Vou repetir. Se essa é a sua realidade, muitas vezes você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou ser salvo. Olha a minha situação. Olha como eu estou. Mas você está na igreja, e você se sente constrangido, você se sente apertado muitas vezes. Se essa é a sua realidade, não tema. Na verdade, o temor que você tem é um temor santo. Amém? Porque é isso que o texto diz. Veja lá de novo. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração. Amém? Triste é se você ouve o evangelho dia após dia e nada sente. Amém? Para você tanto faz. Mas se você sente temor, se você sente que não está em muitas áreas da sua vida corretos com Deus, pode ter certeza. É Deus trabalhando no seu coração. Amém? Isso é bom, isso é maravilhoso. Irmãos, não temas, pois hoje veremos que nenhuma árvore que o Pai planta ficará sem fruto. Se é uma verdade que toda árvore que não dá fruto será arrancada, também é uma verdade absoluta das Escrituras, amém? Que toda árvore que o Pai planta, essa dará o quê? Fruto. Amém? Que nenhum dos seus vai se perder. Isso é maravilhoso. Amém? Isso é lindo. Esta é a bênção maior de Deus sobre os seus. A perseverança no caminho da graça. Amém? É a maior bênção. O Senhor inicia a boa obra e fielmente nos conduz aos bons frutos e mais, sustenta e faz com que esses frutos em nós se multipliquem a fim de preparar-nos para o grande dia da volta de Cristo, para que nenhum de nós venhamos a nos sentir envergonhados na volta dele. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Olhe para o texto, irmãos. Volte lá para o texto de Isaías 40. Diz bem assim, ó. O texto diz bem assim, ó. Farei com eles aliança eterna. A incredulidade, irmãos, está em toda a humanidade em relação a Deus. A incredulidade vem varrendo a igreja visível no Brasil. O misticismo, o paganismo são marcas de muitas, entre aspas, igrejas em nosso país. E a grande verdade, infelizmente, é que a maioria dos que se dizem evangélicos estão mais preocupados com o mundo, com o que o mundo vai pensar deles, com como eles vão conquistar o mundo, do que em serem ou pensarem no que Deus acha deles. Amém? Mas existe um povo. Amém? O texto fala o quê? Farei com eles uma aliança. Apesar de todo esse estado em que o mundo se encontra, em que a igreja visível se encontra, em que os evangélicos no Brasil se encontram, existe um povo que está debaixo do quê? Da aliança de Deus. Farei com eles aliança eterna. Pois Deus mesmo estabeleceu uma aliança com eles. Vou repetir. Existe um povo que está debaixo da aliança de Deus, pois o próprio Deus mesmo estabeleceu uma aliança com eles. Esse povo pensa em Deus, eles amam a Deus porque Deus os amou primeiro,
e se preocupam em não ofender a Deus. Essa é a marca desse povo. Amém? Eles pensam em Deus. Eles amam a Deus porque Deus os amou primeiro e se preocupam em não ofender a esse Deus que fez aliança com eles. Eles estão unidos a Deus pelo sangue de quem? De Cristo, o mediador. Amém? E muitos destes têm grande comunhão com Deus nesse mundo. Amém? Muitos destes têm grande comunhão com Deus. Todos estão unidos a Deus pelo sangue de Cristo. Isso é igualitário a todos. E muitos destes, nos dias de hoje, têm grande comunhão com Deus nesse mundo. Amém? A expressão maior da misericórdia divina, irmãos, é exatamente o Deus Santo ter feito uma aliança eterna baseada unicamente na graça com o seu povo. Essa é a expressão maior da misericórdia de Deus. É ele ter feito uma aliança eterna baseada unicamente na graça com o seu povo. E eles, esse povo, por essa graça e por meio dela, apenas com ele. Amém? Preste atenção. É uma aliança eterna, ou seja, não tem fim. Ou seja, amém? Acho que não precisa nem pegar o dicionário, né, irmãos? É dar soco em ponta de faca, é isso que o pessoal fala aí? Falar que... não, você pode perder a salvação. É uma salvação, é uma aliança eterna. O nome mesmo não tem começo nem fim. Amém? É uma aliança eterna. Você vai falar assim, mas calma aí, a pessoa nasce pecadora. Mas isso não muda o fato de que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém? No tempo somos chamados. Mas o amor de Deus é eterno. Então é uma salvação eterna no sentido da visão de Deus. Amém? Glória a Deus, por isso que fique bem claro isso. Irmãos, é uma aliança eterna, não tem fim. O mundo vai acabar, vai passar. Mas a aliança de Deus com o seu povo nunca vai passar. Não é à toa que João afirma. Abre lá em 1 de João 2,17. Então os evangélicos, ou a grande maioria da massa evangélica, está mais preocupada com o mundo. Mas esse povo a quem Deus, ele Deus mesmo, fez aliança, esse não está preocupado com o mundo, mas em não ofender a Deus, em amar a Deus. Amém? E esses vão ver o mundo passar, mas eles vão permanecer. Amém? 1 de João, epístola, capítulo 2, versículo de número 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, com temor e tremor podemos falar, aqueles, amém? Apesar de João estar aqui, com certeza, falando no singular, aquele, porém, porque é salvação individual, né? Esse é o sentido de João, amém? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse mundo vai passar, amém? As concupiscências, a soberba, amém? Tem fim. Esse mundo está sendo empurrado para fora, amém? Porque está vindo o quê? Novo céu, nova terra. Jesus está voltando. E quem estiver debaixo da aliança de Deus, esse permanecerá eternamente, porque é uma salvação, é uma aliança eterna. O texto ainda diz, de Isaías, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Então, essa aliança que Deus vai fazer com esse povo, e através dela, segundo ela, ele não deixará de lhes fazer o bem. A aliança eterna de Deus conosco nos garante a paciência de Deus para conosco. Não mais ira, mas paciência eterna. A ponto de que, mesmo quando castigados por ele, castigados por ele, como um pai castiga o seu filho, nós vemos e percebemos a sua bondade e amor por nós. Amém? Vou repetir. A aliança eterna de Deus conosco nos garante a paciência de Deus para conosco. Não mais a sua ira, mas paciência eterna, a ponto de que mesmo quando castigados por ele, nós percebemos que estamos sendo castigados. Amém?
Como um pai castiga o seu filho, vemos e percebemos a sua bondade e amor por nós. Talvez um exemplo disso, agora me veio na cabeça, seja Paulo, por exemplo. Paulo estava ficando o quê? Ensoberbecido com as revelações. E veio um mensageiro de Satanás. Veja o controle de Deus sobre a vida de Paulo, da história dos demônios soberano. Veio um mensageiro de Satanás, ou seja, um demônio, para humilhar e levar Paulo a não ser soberbo. Paulo, então, ora 3 vezes ao Senhor para tirar aquilo dele. O que o Senhor fala? A minha graça te basta. Então, Paulo sabia da correção de Deus, sabia do castigo de Deus, mas sabia que era o amor de Deus trabalhando em seu favor. Aleluia, bom exemplo, bíblico. Você percebe isso, irmão? Você consegue perceber isso na sua vida? Igual Paulo percebeu? Que o Senhor é bom para com você? Você sente isso em seu coração? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você não precisa responder. Medite aí no seu coração. Você consegue perceber que o Senhor é bom com você? Porque o texto é bem claro. Eu não deixarei de lhes fazer o bem. Amém? Você consegue perceber isso? Abre lá em 1 de Pedro, capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Veja o 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aleluia. Glória a Deus. Experiência de que o Senhor é bondoso. Por quê? Porque Ele faz uma aliança em que não deixa de desfazer o bem. Jeremias, capítulo de número 31. Nós estamos vendo o 32, mas volte lá no 31. Jeremias 31, versículo de número 3. Eu já li esse texto em algumas pregações anteriores. De longe se me deixou ver o Senhor. Isso aqui tem que ser lido com muita calma. Deus deixou Jeremias se ver. É isso que Jeremias está falando aí. Amém? O Senhor me abriu os olhos para eu me ver. E me ver como? O texto continua. Com amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade te atraí. Ou seja, Isaías se viu a si mesmo não como um miserável, não como um pecador miserável que ele era, mas ele se viu como alvo do amor de Deus, apesar de ser um miserável pecador. Que coisa linda! Isso é lindo demais. Que Deus possa nos permitir nos ver como alvos do amor de Deus, como aqueles com quem Deus fez uma aliança e quer o nosso bem, mesmo nos castigos, mesmo nas reprovações. Mesmo que ele envie um mensageiro de Satanás para tirar da nossa soberba, do nosso pecado. Você olha para si, irmãos, e percebe que é alvo desse amor de Deus, como Jeremias percebeu. E que tudo, e em tudo que acontece, seja ruim ou bom em sua vida, no final te conduz para o bem de Deus, ou seja, o bem espiritual, de te moldar à imagem de Cristo, que te conduz à comunhão com Ele. Como diz Paulo lá em Romanos 8, 28, o que Paulo fala? Amém? Você consegue perceber isso? Amém? Romanos 8, versículo de número 28. Amém? Sabemos, então, é algo que não está exclusivo para Paulo. Paulo está lembrando os irmãos de Roma. É de conhecimento de vocês. Vocês já sabem pelo quê? Pelo Espírito. Sabemos. É amplo. Todo mundo é participante. Quem? Os que estão debaixo da aliança. Sabemos. Aleluia. Nunca se esqueça. Paulo está falando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a aliança que ele faz. Aleluia. O povo da aliança eterna
é o único povo que realmente teme a Deus. Vou repetir. O povo da aliança eterna é o único povo que realmente teme a Deus. Porque o texto de Isaías fala o quê? Porei o meu temor no seu coração. Irmãos, você teme a Deus? Outra pergunta. Você deseja agradá-lo? Amém? Você deseja ser como ele é? Você tem sido e percebeu, ou percebe que possui com ele, ou parece-se com ele em algum grau de humildade e bondade? Em algum grau de mansidão? Você se envergonha quando peca contra ele, quebrando a sua lei? E em suas orações, irmãos, o que você pede? Qual é o seu desejo nas suas orações? Ser igual a ele? Amém? O temor do Senhor é o selo que ele coloca em nós como uma das garantias a nós, não a ele. Amém? Porque ele é que fez a aliança. Ele não precisa de garantia nenhuma. Vou repetir. O temor do Senhor em nosso coração é o selo que ele coloca em nós como garantia a nós da aliança eterna que ele fez conosco. É como eu disse. Se você ouve a repreensão do Senhor e você fala, meu Deus, olha a minha situação, eu preciso me converter. Eu preciso buscar mais a Deus. Aleluia. Por quê? Porque é Deus trabalhando no seu coração. Aleluia. Então, o versículo que nós lemos lá, né, esse pequeno versículo de Isaías 32:40, palavras inspiradas pelo Espírito Santo que Jeremias expressou, tem 3 pilares centrais. Amém? A aliança eterna. Amém? Um Deus imutável e um povo que persevera. Essa é a aliança, esse é o tripé, se podemos dizer assim, desse pequeno versículo. 3 verdades: uma aliança eterna, um Deus imutável, um povo que persevera. Então vamos para o primeiro ponto: uma aliança eterna. Que tipo de aliança é essa? Abre lá em Jeremias 31:31. Volte lá. Que tipo de aliança eterna é essa? Jeremias 31:31. Jeremias 31:31. Fala bem assim. Jeremias 31:31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, essa aliança, ou essa aliança eterna que está sendo dita lá em Jeremias 32:40, é uma nova aliança. Logo, ela é diferente da aliança que o Senhor fez com quem? Com Israel, quando tirou da terra do Egito. Amém? Contraponto aí é esse. Houve uma aliança de Deus com Israel, nação, quando tirou da terra do Egito. Amém? E essa nova aliança é totalmente diferente dessa. E por que é diferente, pastor? E por que ela é nova? Né? Você pode estar se perguntando. Porque o princípio que ela tem como base é diferente. Amém? A aliança com Israel, nação. Por que eu falo Israel, nação? Porque havia os eleitos de Deus lá em Israel. E eles foram salvos por quê? Por fé. Dom de Deus. Por graça. Mediante a fé. Em quem? No Messias que viria. Por isso que eu estou falando da aliança com nação. Amém? A aliança com Israel, nação, era o quê? Condicional. Amém? Havia condições para que eles fossem uma grande nação. Uma nação pérola para as outras nações irmãos. Havia condições. Ou seja, havia várias condições. Amém? Que Israel tinha que cumprir para se manter na aliança com Deus. E a lista é enorme. Eu poderia abrir lá, mas eu não vou abrir. Os irmãos já devem conhecer bem a lista do que eles
receberiam se fossem obedientes à lei e das pragas e maldições que aconteceriam. E Deus se fez amoroso com Israel. A parte de Deus foi perfeita. Ele tirou eles da terra do Egito, os sustentou eles no deserto, maná do céu, água brotando da rocha, tudo Deus fez por eles com amor eterno. Amém? Mas Israel, com o coração enganoso, como enganoso é o coração de todos nós aqui, amém? O traiu e quebrou a sua aliança. Logo em seguida já estavam fazendo um bezerro de ouro fundido e dizendo que aquele era o Deus deles e queriam voltar para o Egito. Não demorou muito. Amém? Então Deus faz uma nova aliança. Porque aquela aliança não poderia salvar ninguém. Se não conseguiu, se uma nação inteira não conseguiu ser obediente para ser bênção neste mundo caído, como uma pérola das nações, quanto mais individualmente alguém seria salvo por tamanho, por esse tipo de aliança. Então Deus faz uma nova aliança com o seu povo, uma aliança incondicional. Amém? Pois não depende da fidelidade do povo, mas sim da fidelidade de um só do povo. Aleluia. No caso, Jesus Cristo, que é imputada a todos que são protegidos ou participantes desta aliança. Vou repetir. É uma aliança incondicional, pois não depende da fidelidade de todo o povo, mas sim da fidelidade de um só do povo. Jesus era o quê? Judeu. Amém? Só um dos judeus precisou ser fiel. Amém? Para que um só do povo, no caso Jesus Cristo, que é imputado a todos, que são participantes dessa aliança. Abre lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo de número 2. Versículo de número 11 a 13. Amém? Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, Jesus, né? Também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Aleluia. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esse é um texto tremendo, né? Porque ele fala bem assim, né? Se nós o negarmos, ele por sua vez nos negará. Jesus mesmo fala o quê? Quando caminhou com seus apóstolos? Aquele que se envergonhar de mim na frente dos homens, eu negarei diante do Pai. E aí, para surpresa de todos que lêem o Evangelho pela primeira vez, você vê lá: rapaz, você é galileu, né? Você estava com ele. Não, eu não conheço esse homem, não. Não, você era dele sim, olha lá, não tem como mudar, não tem como esconder o seu falar aí. Não conheço. Calma aí, rapaz, volte aqui, você é assim. Não, eu não conheço esse homem é isso. Eu não... E aí Jesus, né, olhou lá na bolota dos olhos de Pedro, e Pedro falou: meu Deus, estou perdido. E chorou o quê? Amargamente. Nós somos infiéis, mas ele é fiel. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida do meu rebanho. Pedro, tu me amas? Senhor, tu tudo sabes. O Senhor sabes que eu te amo. Que coisa linda. É o Deus da aliança. Porque nós somos o quê? Infiéis. Não é para ser, nós somos. Mas ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Olhe com fé, irmãos, para a aliança da graça. Nunca com desconfiança. Creia apenas em Jesus, pois esta é a obra que Deus exige do seu povo. Não é mesmo? Abre lá em João, capítulo de número 6. Olhe com fé para a aliança da graça, nunca com desconfiança. Amém?
Porque a única coisa que Deus exige é que você creia em Jesus Cristo e na sua obra. Amém? João capítulo 6, versículo de número 28, diz bem assim: dirigiam-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Jesus vai falar agora: que creais naquele que por ele foi enviado. Aleluia. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 6. Romanos 11, versículo de número 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Nunca desconfie, nunca tenha dúvida da aliança da graça. Amém? Creia no Senhor Jesus e isso te bastará. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Não é o que você realiza, é o que Ele realizou. Não é o seu mérito, é o mérito dEle. Aleluia. Isso é se refugiar, aleluia, da ira de Deus. Isso é ter Deus como galardoador, como vimos no Catecismo de Heidelberg. Aleluia. É uma aliança eterna, não tem fim. Uma vez salvos para sempre. Como pode ser isso, você pergunta? Preste atenção. A antiga aliança foi feita com a raça humana, em Adão. E Adão o quê? Pecou. A nova aliança é feita com o povo de Deus em quem? Em Jesus Cristo, com um só do povo. Pela fé. E essas alianças, e esse Jesus jamais pecou ou irá pecar. Essa é a diferença. Abre lá em Hebreus capítulo de número 4. A antiga aliança foi feita com a raça humana em Adão. E Adão pecou. Mas a nova aliança é feita com o povo de Deus em Jesus Cristo pela fé. E esse Jesus jamais pecou ou irá pecar. Hebreus 4, versículo de número 15. Que coisa linda. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele quem? Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o nosso representante federal. Nele e apenas nele estamos seguros. Nele e apenas nele somos cumpridores da lei. Romanos capítulo de número 8. Nele e apenas nele somos cumpridores da lei. Romanos capítulo de número 8, versículo 3 e 4. Portanto, que for impossível a lei no que estava enferma pela carne. Carne de quem? Nossa. Amém? Pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito, os mandamentos da lei, se cumprissem em nós. Através de quem? De Jesus. Amém? Que não andamos segundo a carne. Carne aí não é pecados escandalosos. Que não andamos segundo as obras. Maldito o homem que confia no seu braço. Está entendendo? O versículo aí. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo as obras, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o Espírito que nos leva a quê? A confiar em Cristo, nas palavras de Cristo. Aleluia, o Redentor. A aliança é eterna porque se baseia na livre graça de Deus. A misericórdia de Deus prevalece sobre as nossas falhas e total falta de mérito. Vou repetir. A aliança é eterna porque se baseia na livre graça de Deus. A misericórdia dele prevalece, se sobrepõe sobre as nossas falhas e total falta de mérito. É o que fala lá em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A graça de Deus
é segundo a sua soberania. E a sua soberania segundo a sua imutabilidade. Malaquias 3:6. A graça de Deus é segundo a sua soberania, e a sua soberania segundo a sua imutabilidade. Malaquias 3. Malaquias 3:6. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Segundo ponto, das 3 verdades básicas do versículo de Jeremias 32:40. Esse Deus que fez uma aliança conosco é imutável. O texto diz: farei com eles. Quem fará, irmãos? O próprio Deus. Então não é a gente que faz uma aliança com Deus. Antes é Ele que faz uma aliança conosco. Amém? Abre lá em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 18. Os irmãos estão entendendo até agora? Amém? Espero que sim. Farei com eles, é o próprio Deus que faz. Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 18. Hebreus 6, 18 a 20. Hebreus 6, 18 a 20. Para que mediante 2 coisas imutáveis, amém? Nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Coisa linda, né? Para Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Aleluia. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Veja, a palavra de Deus é para sempre, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. O texto ainda diz, lá de Isaías: não deixarei de lhes fazer o bem. Preste atenção. O Senhor ama o seu povo eternamente, porque se Ele amou e não muda, não há qualquer perigo de haver mudança no amor de Deus para com você. O Senhor ama o seu povo eternamente e prova esse amor. Amém? Ele não precisava, mas Ele prova para o nosso bem, pela palavra, nos mostrando a entrega do seu Filho por nós. Amém? Não há amor maior do que entregar o seu próprio Filho por miseráveis pecadores. Então o Senhor ama o seu povo eternamente e prova esse amor pela palavra, nos mostrando a entrega do seu Filho por nós e no nosso dia a dia, pelas bênçãos ativas em nossa caminhada cristã. Por isso que nós perguntamos, Pedro pergunta, né? Você tem consciência, você já tem experiência de que Deus é bom. Deus é imutável. E se Ele falou que sempre nos fará o bem, isso deveria o quê? Bastar para nós. Amém? Tua graça me basta. Se Ele é imutável, Ele diz que me fará o bem, é isso que Ele está falando a Jeremias? Eu lhes farei o bem para sempre. Isso deveria nos bastar. A sua promessa, a sua graça nos basta. Porque Deus não é como nós. Não é como nós. Por isso você não está debaixo da unção espiritual de pastor nenhum. Porque pastor é tudo falho. Mas Deus não. Abre lá em Números 23. Se Ele prometeu, isso nos basta. Números 23. Por quê, pastor? Porque Ele mesmo dá testemunho de si. No sentido de que, para edificar nossa fé. Números 23, 19. Para fortalecimento da nossa fé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. O que Ele falou lá em Jeremias? Não deixarei de desfazer bem. Pela fé, irmãos. Mas você pode dizer, pastor, eu não estou olhando para Deus. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é maravilhoso. Mas olha a minha condição. Eu ainda falho demais. Se
você tem essa percepção, aleluia, glória a Deus. Mas lembre-se, irmãos, não tenha dúvida, a sua condição hoje é muito melhor do que lá atrás. Não tenha dúvida disso. Como pastor você pode dizer isso? A Bíblia mesmo fala. Efésios 2:1 fala o quê? Abre lá. A sua condição hoje, irmão, por mais que você esteja na dificuldade, é muito melhor do que estava lá atrás. Amém? Não tenha dúvidas disso. Amém? Por quê, pastor? Olha o que a Bíblia fala. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Hoje, irmão, na pior das hipóteses, você está na igreja, no corpo de Cristo, amém, ouvindo o Evangelho. Lá, você estava morto em delitos e pecados. E mesmo assim, o Senhor te fez bem. O Evangelho te alcançou, alguém pregou o Evangelho, e Ele te deu graça, Ele te deu o dom da fé. Lá, quando você era inimigo, Ele te fez o bem. Não é isso que Paulo fala? Romanos capítulo de número 5. Se Ele já te fez isso lá, quando você não era filho, imagine hoje. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8. Aleluia. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Aleluia. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu nunca deixarei de lhe fazer o bem. Aleluia. Lembre-se, o Deus vivo é presciente. E na sua presciência, sabia cada falha, cada erro, cada incredulidade que iríamos realizar em nossa caminhada cristã. Vou repetir. E agora a gente vai aprender o que é a presciência de Deus, muito diferente de hereges aí. O Deus vivo é presciente, sabe de todas as coisas. E na sua presciência sabia cada falha, cada erro, cada incredulidade que iríamos realizar em nossa caminhada cristã. E mesmo assim, ele decidiu, por livre graça, nos fazer o bem e entregar o seu Filho a nós. Abre lá em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, irmãos, prestem bem atenção. Não é que Deus olhou para o futuro e viu assim, tá, o Gabriel, deixa eu ver aqui, ele vai perseverar até o fim, então eu o salvo. Não. O que Deus viu foi as nossas falhas, nossos erros, nossas quedas. Mas Ele nos chama de quê? De eleitos, porque nos escolheu antes da fundação do mundo e resolveu por livre graça nos fazer bem. A presciência de Deus não tem a ver com méritos, tem a ver com a eleição eterna. Pedro é claro, eleitos. A base é a eleição. Aleluia. Tem a ver com a eleição de pecadores que iriam falhar, cometer erros, que iriam fugir da presença de Deus. Vai para Nínive, Jonas. Não, eu vou para Tarsis. Mas o Senhor o amou eternamente. O Senhor ama você, se você é alvo do amor dele. Nada pode te separar do amor de Deus. Pecado nenhum. O texto aqui de Pedro fala assim, em santificação do Espírito, não é isso que está aí? Acabamos de ler em Pedro.
Ou seja, não há nenhum pecado grande demais que ficou de fora da presciência de Deus. Ele viu tudo. Que possa te separar do amor dele. Não existe. Ah, não, mas e se eu pecar? Não, não existe. Ele trata com cada um dos seus pecados. Ele vai tratar. Ele não quer que você peque. Por isso você é exortado, por isso você é lembrado da lei de Deus. Mas se pecar, pode ter certeza, Deus vai tratar com você. Não é isso que Isaías fala? Isaías capítulo de número 1, versículo de número 18. Isaías 1, 18. Mas ele trata com você, não como um juiz, mas como pai. Aleluia. Isaías 1, 18. Não há pecado grande que possa te separar do amor de Deus. Deus sabe de todos eles e vai tratar cada um deles. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus vai tratar de cada um dos seus pecados, porque você foi eleito, porque Ele fez uma aliança com você. Preste atenção, Deus continua nos vendo como nós somos. Amém? Como não merecedores, melhor dizendo, Deus continua nos vendo como não merecedores da salvação. E ao mesmo tempo como inocentes e perfeitos em Cristo. E isso deveria nos bastar. Então quando você pensa em Deus olhando para você, não tenha dúvidas. Quando o texto lá no profeta fala assim, Ele lançou os nossos pecados na profundeza do mar, está falando exatamente da obra de Cristo, ou seja, os nossos pecados não podem mais nos condenar. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe o pecado que você tem guardado no seu coração aí, que eu tenho guardado. Mas Ele vai tratar com todos eles. Amém? Ele já tratou em Cristo com todos eles. Amém? Mas Ele sabe de tudo, mas ao mesmo tempo, Ele olha para nós como inocentes, perfeitos em Cristo Jesus. E isso deve nos bastar, pois isso é graça. Amém? Isso é graça. Diga com fé como Paulo disse. O que Paulo disse? Paulo fala, eu sou o maior dos pecadores. Mas ele também fala lá em 2 Timóteo. Ele não tinha dúvida. Ele sabia que Deus sabia que ele era pecador. Mas ele também sabia que Deus o amou. Que Deus fez uma aliança com ele eterna. E que isso lhe garantia a vitória. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 2. 2 Timóteo 1, 2. 1,12, desculpa. Amém? 1,12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Ó, sofrimento. Mas tudo sucede para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Ele creu em quem? Naquele que não muda. Naquele que quando promete, cumpre. Naquele que não é homem para mentir, nem filho do homem, para que se arrependa. Ao contrário, pastor, erra toda hora. Amém? Mas ele sabia em quem cria. Amém? E aí ele continua. Amém? Que coisa linda. Pois sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Terceiro ponto. Ele é um Deus imutável. Ele é o Deus de uma aliança eterna. E o terceiro ponto é que o povo, esse povo da aliança de Deus, é um povo que persevera. Amém? O texto diz, para que nunca se afastem de mim. Isaías 32, 40. O texto está dizendo lá, para que nunca se afastem de mim. Aí está a perseverança final dos santos. A perseverança dos eleitos de Deus se baseia totalmente em uma promessa, uma afirmação do próprio Deus. Qual é a afirmação?
para que nunca se afastem de mim. Logo será cumprida, sem vacilar. Porque aquele que cumpriu é poderoso para guardar o meu galardão, a minha coroa até o fim. Preste atenção, irmãos. Mais uma vez, na palavra do Deus verdadeiro. Nunca se apartem de mim. Ele fez uma aliança. Ele, através dessa aliança, ele faz um bem, sempre o bem para esse povo. E ele coloca o temor dele no coração desse povo para que nunca se apartem de mim. A salvação dos eleitos está baseada em que nunca, mesmo nos piores casos, essa pessoa se aparte totalmente da vida que há em Deus, em Cristo Jesus. Nós citamos aqui Pedro. Ele negou o Senhor, mas pode ter certeza, nunca deixou de ser participante da vida que há em Deus. Porque se ele deixasse, ele não era um eleito. Que fique bem claro, irmãos, se alguém se apostata totalmente de Cristo, é porque nunca foi de Cristo. O texto é claro, para que nunca se afaste de mim. Alguém que se afasta totalmente, estava lá com Cristo e agora não está mais. É porque nunca foi. Porque Deus está falando através de Jeremias, para que nunca se afastem de mim. Eles podem até perder a comunhão. O caso pode ser muito grave. Negar a Deus, mas nunca vão se afastar totalmente dele. Por quê? Porque a promessa, essa é a promessa de Deus. Aleluia, para com os seus. Se alguém acha que pode virar as costas totalmente para Deus, viver deliberadamente no pecado e mesmo assim ser salvo, porque foi batizado, ou porque é de família evangélica, pode ter certeza, você está se enganando a você mesmo. Amém? Você não passa de um apóstolo. Essa é a realidade. Abre lá em Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. Versículo de número 1 e 3. Nós vamos compreender também um pouquinho mais esse texto, tão manipulado por hereges. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Presta atenção, irmãos. O nascer de novo, porque aí está citando quem? O Espírito, não é? Só que preste atenção. Foram participantes do Espírito. O escritor de Hebreus, inspirado, está falando, não está dizendo, foram selados. Amém? O Espírito Santo, muitos exemplos. Usou Balaão, usou Neco, rei do Egito, usou um monte de gente. Usou Saul. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele usa quem ele quiser. Mas sela apenas os seus eleitos. Através do quê? Da verdadeira fé, que vem pela pregação do verdadeiro evangelho. O novo nascimento, a regeneração, é um ato único. Preste bem atenção. É um ato único. E soberano de Deus pelo Espírito Santo. Uma vez efetuado, não se repete. Se a pessoa foi regenerada uma vez, não vai se... Está entendendo? Por isso que não existe... Ela se apartou totalmente de Deus. Se foi totalmente, é porque não foi regenerado. E nem vai poder. Isso que o escritor de Hebreus está falando assim. Não pode. Amém? Por quê? Porque não se repete. Não é uma coisa que fica se repetindo. Não existe isso. Se existisse isso, estaríamos o quê? Estaríamos crucificando a Cristo de novo e o expondo a ignomia. É isso que o escritor está dizendo. Uma vez efetuado, se ao mesmo tempo, uma vez efetuado não se repete, se realmente você for regenerado pelo Espírito Santo, uma vez efetuado não terá fim. A regeneração
é eterno. Então há uma diferença muito grande, irmãos, de um salvo que está em situação lastimável de pecado, nós citamos Pedro, poderíamos citar outros, e um cristão nominal que abandona totalmente o caminho, a lei e o corpo de Cristo. Há uma diferença muito grande. Outra coisa que deve ficar clara é que os santos não estão em uma condição ou numa redoma de proteção onde não são tentados. Amém? Nem sofrem sofrimentos nesse mundo. Pelo contrário, é no campo de batalha. Isso foi bom a irmã falar campeões do bem e da luz, né? Louvor lá. Amém? É no campo de batalha do mundo que o Senhor mostra o seu amor por nós. Amém? Abre lá em João 17, 15 e 17. É no campo de batalha do mundo que o Senhor mostra o seu amor por nós. João 17. Já estou indo para o fim. João 17. 17, 15 e 17. Não peço que os tires do mundo, isso é Jesus orando ao Pai, e sim que os guardes do mal. Como que Deus guarda do mal? Sempre lhes farei bem. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 16, 33. Volte um pouquinho. Amém? É no campo de batalha do mundo que o Senhor mostra o seu amor por nós. 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Presta atenção, irmão. Apesar das tentações, aflições e pecados temporários que podemos sofrer e cometer, estamos totalmente seguros na promessa de Deus. Jamais se apartarão de mim. É o que diz o texto de Isaías. Alguém pode dizer, e vão dizer, pois são hereges, e os hereges se multiplicam, né? Que o monergismo prega que o homem pode viver do jeito que quer e mesmo assim ser salvo. Não, hereges. É o contrário. Uma coisa é certa. Se um regenerado conseguisse viver do jeito que ele quer, ele seria um homem perfeito na terra. Porque esse é o desejo de todo filho de Deus. Hereges que falam essas coisas. O monergismo não prega isso. Amém? A palavra de Deus nunca pregou isso. De que o homem pode viver do jeito que ele quer e mesmo assim ser salvo. Porque um regenerado, nós estamos falando de obra de Deus, não de escolha humana. Aceitei Jesus. Esses não vão conseguir mesmo. Mas esses só vão querer viver das suas maneiras mesmo. É só vitória, só vitória, só campanha, só campanha. Quando fala da palavra de Deus, não quer saber. Agora, alguém regenerado, se ele realmente quisesse viver como ele quer, ele seria perfeito na terra. Esse é o desejo de alguém regenerado, mesmo na pior das situações. Por quê? Porque o Senhor o castiga, o Senhor trata dos seus pecados, o Senhor corrige e o guarda. Não se apartarão de mim. Confie, irmãos, na promessa de Deus, e não na palavra facciosa dos homens. Esse é o desejo de todo coração regenerado, ser perfeito, apesar de não alcançar perfeição. Não para ser salvo, mas porque já foi salvo. O texto ainda diz lá de Isaías, e é claro, porei o meu temor no seu coração. Quem põe o temor? O próprio Deus. Logo, se Deus não põe, não há temor. Dá para entender? Eu não estou voltando toda hora para ler Jeremias, senão ia demorar muito, né? Estou fragmentando, depois os irmãos voltem lá em casa e leiam. Porém o meu temor no seu coração. Quem põe o temor? O próprio Deus. Logo, se Deus não põe, não há temor. A maioria esmagadora dos sinergistas, que acham que serão salvos por suas obras, nunca temeram a Deus. Essa é a verdade. Mas seguem apenas mandamentos de homens. Até porque se temessem ao Senhor, nunca seguiriam, defenderiam tal heresia.
O temor do Senhor nos leva à santidade. Eu estou indo ao fim. Ao bom testemunho. Presta atenção. Se há temor de Deus em você, e quem é que coloca o temor? Deus. O que nós falamos? Ninguém teme a Deus se Deus não colocar temor. O temor do Senhor nos leva à santidade, ao bom testemunho. Esse temor nos leva a uma consciência de quem é o próprio Deus. E uma vez sabendo que Ele é e está em nós, e em todo lugar, não ousamos pecar contra Ele, que não tire os olhos de nós. Como filhos de Deus, tememos ofendê-lo, pois Ele é o nosso Abba, Pai. Ele é tão bom conosco. Como podemos ser tão ruins e perversos? Esse é o sentimento de alguém regenerado. Amém? Esse é o temor de Deus no coração nosso. Nós não somos perfeitos. Então há essa luta entre o espírito e a velha natureza. Como eu posso ser tão ruim com o Senhor? Ele é tão bom para comigo. Como eu posso ofendê-lo? Ele está me vendo nesse exato momento. Ele me trata como pai. Como posso tratá-lo de qualquer maneira? Irmãos, você sente isso? Você sente isso em seu coração? Aleluia. Essa é uma das provas do temor de Deus em nós. Você quer ser santo? É isso que vai te levar à santidade. Coloque-se de pé, vamos orar.